certo? Bom, antes de falar do tópico reaproveitamento de água, que é o que a gente quer ver isso, que é onde a gente vai focar, eu quero fazer com vocês antes uma distinção entre a diferença entre integração mássica e redes de reaproveitamento de água. Então, o que trata a integração mássica? A integração mássica trata do reaproveitamento de qualquer solvente, né? Pode ser um solvente orgânico ou pode ser um solvente inorgânico. Então, por exemplo, aqui, ó, eu pego um hexano, por exemplo, certo? Então eu pego esse hexano, uso para fazer uma extração, uma absorção, por exemplo. Chega no final, esse hexano está com certa quantidade de contaminante. Então eu tenho que pegar esse hexano e fazer um tratamento nele de forma a deixar o hexano puro para ser reaproveitado de novo, certo? Então eu posso usar o hexano, estou dando um exemplo do hexano aqui, para 3 processos. No final eu junto todas essas correntes e faço tratamentos para tratar o hexano, e depois eu, de certo modo, né, eu não vou jogar ele como eu faço com água, descartar no manancial, mas eu vou reaproveitar dentro do processo. Então isso é integração mássica, reaproveitamento de solventes genéricos, que pode ser solvente, pode ser etanol, né, pode ser a própria água, né? Então, a forma de como reaproveitar esse solvente aqui, que já tem uma certa contaminação, em outros processos. Então, pode ser que esse equipamento aqui, por exemplo, eu faça uma absorção com um hexano, por exemplo. Depois de fazer essa absorção com hexano, deixa eu voltar aqui. Depois de fazer essa absorção com hexano, por exemplo, eu posso trocar de cor. Eu posso, se essa contaminação foi pequena, eu posso pegar e usar esse hexano para fazer uma segunda extração, uma segunda absorção no outro equipamento. E assim por diante. Então, antes de destinar diretamente para o tratamento, eu faço reaproveitamento desses solventes em outros processos. Isso a gente chama de integração mássica. Por quê? Porque eu estou pegando uma massa de um solvente e estou fazendo integração desses processos, ligando eles de forma a deixar eles integrados juntos, né? E, consequentemente, eu vou reduzir a necessidade, como eu estou reusando, de solvente limpo aqui e a carga a vazão, né, nos equipamentos que fazem esse tratamento. E o que é rede de reaproveitamento de água? Ora, a água, como a gente sabe, é um solvente universal, nada mais é que aplicar esses princípios de integração mássica no reaproveitamento de água. Simples dessa forma. Okay? Então, a integração mássica trata do uso genérico de reaproveitamento de solventes genéricos, e redes de aproveitamento de água trata do reaproveitamento da água. Certo? Ok, então aqui ó, uma rede de reaproveitamento de água. Ao invés de usar um solvente limpo, solvente orgânico, por exemplo, eu vou usar água fresca, né? E ao invés de tratar solvente com água, geralmente depois do tratamento, que a gente vai falar mais tarde, eu vou despejar isso no manancial. Certo? Então, o que é o reuso de água? Reaproveitamento de água é fazer a mesma coisa que eu mostrei antes. Então, reaproveitar essa água, se ela tiver condições, né? Se ela não estiver excessivamente contaminada, em outros processos. Então, essa é a diferença entre a integração mássica e redes de reaproveitamento de água. Certo? Então, integração mássica e reaproveitamento de qualquer solvente. E reaproveitamento de água, ou síntese de redes de reaproveitamento de água, e reaproveitamento de água em processos industriais. Vejam que a gente está trabalhando no nível bem básico aqui. Então, quem já está mais experiente, quem conhece bastante, poderia passar essa parte inicial, né? Poderia ir para a próxima aula, que é a aula que fala um pouco mais sobre as metodologias em si, mas eu vou continuar a aula aqui, tá? Então, o que é uma rede? Compreende as técnicas de reaproveitamento de água? O que ela é? Como a gente define ela? Então, reaproveitar correntes de água, né? Agora a gente está especificamente falando de água, né? Com pouca ou muita contaminação em outros processos, antes de serem destinadas às unidades de tratamento final ou em corpos receptores. Então, tem um processo que contamina muito pouco a água, deixa um sal pouco nocivo ao ambiente, eu posso, se a legislação ambiental me permite, eu posso descartar. Se for muito contaminado, eu tenho que tratar isso, né? Então, a ideia é listar, levantar todos os equipamentos que fazem uso da água e ver qual é o potencial de reaproveitamento de um no outro, sem antes de levar isso para um sistema de tratamento de efluente. Bom, a gente já viu a questão da água na indústria de processos, né? Então, a gente vai atuar aqui, ou seja, não vamos deixar que um volume grande de água passe para cá. Então, todos os reusos, né, todos os reaproveitamentos fiquem dentro
do próprio processo, né, antes de ser destinado aqui. Por quê? Porque isso aqui tem um custo, né? E se a gente reduz o uso de água aqui, a gente reduz a captação, que também tem um custo, certo? E onde está o custo? É o custo de bombeamento, é o custo com químicos, é o custo com transporte de sólidos e disposição desse material sedimentado, né? Então, os custos operacionais aqui envolvidos, né? Então, aqui também tem um material particulado que tem que ser descartado. Então, quando a gente reaproveita a água, a gente reduz essa vazão aqui, né? A vazão diminui aqui, né? A vazão de água que eu preciso tratar diminui, e todos esses custos envolvidos são consequentemente reduzidos. Ok? Vamos para o próximo, então, slide. Então, a gente vai começar a fazer algumas definições aqui. Mas antes de fazer essas definições, a gente vai falar como era feito antigamente, tá? Então, como é que era feito antigamente? E algumas indústrias ainda fazem bastante esse método de uso e despejo de água. Então, como é que faz? Eu pego uma água pura, uma água fresca, que eu vou usar no meu processo. Quais processos que fazem uso? A gente já viu lá no início, né? Por exemplo, uma torre de resfriamento, uma caldeira, né? Um sistema de extração, um sistema de absorção. Né? Então, o que acontece? Eu uso água fresca, cada um dos processos usa essa água. Por exemplo, aqui eu tenho uma lavagem, por exemplo. Lavagem. Aqui eu posso ter uma torre de resfriamento, né? E aqui eu tenho uma caldeira. Certo? Então, eu vou usar essa água aqui. Essa água vai sair com contaminante, né? E depois, antes de despejar aqui, ó, no meu manancial, que vai ser o meu rio lá, né? Meu riozinho aqui. Então, antes de despejar, eu vou ter que fazer um tratamento nesse sistema. Ou seja, essa configuração de uso da água é chamado de tratamento de final de tubulação, ou tratamento de final de tubo, ou do inglês, tratamento end of pipe, que chamam de final de tubo, né? Então, cabe ressaltar que os P são os processos que usam água e T, os sistemas de tratamento. Ou seja, o que é o tratamento de final de tubo? Junto todo mundo e levo para o tratamento. Né? Então, não me preocupo em fazer o reaproveitamento interno nos processos. Então, essa que ainda é usado por muitas indústrias e ainda é um sistema bastante tradicional hoje nas indústrias, e também a indústrias química e petroquímica sempre trabalharam com esse sistema em relação ao uso da água. Certo? Então, é chamado de tratamento de final de tubo. O que é? Junta todo mundo e trata numa sequência de equipamentos. Certo? Então, e no que compreende o reuso? Tá? Então, a gente vai começar a colocar os termos. Né? Por que quando eu falei, logo no começo dessa apresentação, não falei reuso de água? Porque a terminologia reuso de água é específica para uma configuração de reaproveitamento de água. Então, quando a gente fala reaproveitamento de água, é o termo mais genérico, e agora a gente vai colocar termos mais específicos de acordo com o tipo de reaproveitamento que a gente faz. Então, o que é o reuso? Tá? Então, aqui, ó. O que é um reuso? Eu vou pegar uma corrente, né, que é efluente, que já foi usada, já foi contaminada em pequena ou grande quantidade de um processo, e eu vou fazer o reaproveitamento aqui. Então, essa água chega aqui fresca, né, pura ou com baixo teor de contaminante, chega aqui, é usado, por exemplo, uma lavagem, né, então essa água sai um pouco contaminada e é reutilizada no processo 1. Aqui a gente não vai entrar em detalhe em que critério que eu vou usar para reaproveitar ela no processo 1 ou no processo 3. Mas o que compreende o reuso? É reaproveitar essa corrente sem nenhum tratamento, tá? Sem nenhuma consideração, sem nenhuma purificação antes de usar no outro processo que eu estou reusando, reaproveitando a água. Então, esse é o conceito de reuso. Simplesmente reaproveitar a água em outro processo sem nenhum tratamento. Certo? Uma outra definição que nós temos aqui, que é a definição de... regeneração reuso. Então, a segunda configuração. O que vai fazer regeneração reuso? Ao invés de fazer o reaproveitamento direto sem nenhum tratamento, eu passo isso aqui, essa corrente, por um regenerador. Por isso que isso aqui tem a denominação de regeneração reuso. Por causa disso, certo? Agora eu pergunto para vocês,
que é um regenerador, né? Então, é um equipamento que vai dar uma pré-purificada, uma boa purificada nessa corrente aqui, ó, antes de destinar o processo final. Então, aqui, o que pode ser esse regenerador? Dê uma pausada na apresentação e pense um pouco o que pode ser esse equipamento regenerador, purificador, certo? Dê uma pensada aí. Então, descobriram? Lembraram? Então esse regenerador pode ser, por exemplo, uma coluna de adsorção, né? Por exemplo, vamos supor que esse processo 2 descarte junto com a água um contaminante orgânico. Então tem que remover esse contaminante orgânico antes de reaproveitar aqui no processo 3. Então esse regenerador aqui, né? Qual é o papel dele? Remover uma quantidade de contaminante, certo? Que pode ser, por exemplo, uma coluna de adsorção, pode ser uma coluna trocadora de íons, se esse efluente aqui for inorgânico e gerar um efluente com grande quantidade de sais, né? E assim por diante. Então são esses equipamentos responsáveis por remover contaminantes. Então esse processo 3 aqui ele pode ter uma exigência tão grande de qualidade que eu tenho que fazer dar uma melhoria nesse efluente aqui antes de fazer o reaproveitamento. E isso se chama regeneração-reuso. Certo? A outra configuração é a regeneração-reciclo, onde eu vou fazer reciclagem completa da corrente após a regeneração, certo? Então, como é que aqui eu fiz a regeneração-reuso é fazer em um equipamento só, e regeneração-reciclo consiste em retornar essa água regenerada lá para o começo do processo, certo? Então, o que a gente tem aqui? A gente vê, né? Então, a gente fez um reciclo total aqui, mas a gente sabe que não existe possibilidade, se a gente for fazer um balanço de massa, a gente sabe que a gente não pode ter um reciclo total sem ter uma purga, ou sem ter uma extração de contaminantes, senão isso aqui vai ficar num ciclo de concentração e chega uma hora que meus processos vão começar a receber meus contaminantes com uma grande concentração, certo? Aqui também não está representado a corrente de remoção de poluentes, né? Então, por exemplo, uma coluna de adsorção, por exemplo, de tempos em tempos tem que ser regenerado. Se a gente vai tirar uma corrente concentrada com os contaminantes que foram absorvidos. Isso não está representado essa corrente aqui, certo? Isso aqui é mais para colocar as definições. Então, reuso, reaproveitamento do próprio processo, regeneração, reciclo, reaproveitamento num outro processo após a regeneração e, regeneração, reuso, reaproveitamento de uma corrente de processo após o tratamento e regeneração, reciclo, reaproveitamento de uma corrente lá no início do processo, né, que entraria junto com uma corrente inicial de água fresca, certo? Bom, outra questão que existe, um outro viés que existe é a questão do tratamento de final de tubo e do tratamento distribuído, certo? Então, o que é o de tratamento distribuído? É uma técnica de regeneração-reuso, né? Então, o que consiste? Colocar esses tratamentos aqui, né, de forma distribuídos, ok? De forma distribuídos, né? Então, ou seja, em vez de juntar tudo, misturar tudo, fazer diluições e misturar correntes com características diferentes, eu trato correntes específicas com equipamentos mais apropriados. Vamos supor que o processo 1 seja um equipamento que seja especificamente um efluente com alta concentração de sais, né? Um efluente aquoso com alta concentração de sais. O processo 2, um efluente aquoso com baixa concentração de sais, e o processo 3 libera um efluente com alta concentração de compostos orgânicos. O que acontece? Se eu misturar todo mundo aqui, ó, eu vou causar diluições, e essas diluições vão encarecer e vão dificultar o meu tratamento. E se eu usar um tratamento específico para cada um dos componentes aqui, eu vou facilitar isso. Então, para inorgânicos concentrados, eu uso um tratamento específico, com alta eficiência para esse processo, para esse efluente. Se eu tiver um inorgânico diluído, eu vou usar um efluente inorgânico diluído, eu vou usar um equipamento mais apropriado para isso. E se eu tiver um orgânico
concentrado ou diluído, eu vou usar um tratamento específico para efluentes orgânicos. Não misturo tudo. Com isso, eu diminuo os volumes provenientes dessas diluições. Aqui em cima, no tratamento de final de tubulação, quando eu misturo todo mundo, o que acontece? Estou misturando todo mundo aqui. Então, estou misturando todo mundo, o que aconteceu? Eu estou diluindo correntes concentradas, né? Então, se eu tenho uma corrente concentrada, a princípio, ela é mais fácil de remover os poluentes. Tem correntes diluídas, né? Então, eu estou misturando todo mundo e vou precisar de tanques maiores, né? Vou precisar mais gastos com custos operacionais e assim por diante. Então, se eu faço o tratamento distribuído, né? Usando um equipamento para cada tipo de efluente específico, eu consigo melhorar a eficiência do meu processo de tratamento. Certo? Então vamos lá, próxima página. Bom, quais os objetivos então, né, da integração de processos, né, da integração mássica aqui, que a gente está falando especificamente da questão de reaproveitamento de água, minimizar o consumo das matérias-primas de processo, né, água e demais insumos, e geração de efluentes. Então, como a gente viu lá no começo, né, então a gente tinha uma etapa de tratamento de água, usava no processo e depois tinha o tratamento de efluente. Certo? Então, se a gente começa a fazer reusos, o que acontece? A gente reduz a quantidade de água captada, ou do solvente que a gente está usando, né? E reduz aqui também a necessidade, o volume de tratamento de efluente, né? E além disso, né, não só o volume de água, mas todos os insumos envolvidos aqui, os químicos, a energia elétrica, né, aqui e aqui, certo? Nesse problema entra também sintetizar a rede. O que é sintetizar a rede? Sintetizar a rede é dizer quem vai ser reaproveitado em qual corrente, qual efluente de cada equipamento vai ser reaproveitado no outro equipamento. Isso que a gente chama de sintetizar a rede. Né? A gente vai fazer o que a gente chama em engenharia química de síntese de processos. Né? Então, sintetizar uma rede não só que minimize a água, mas que tenha o custo menor, porque fazer uma rede, fazer o reaproveitamento, implica em tu colocar uma tubulação, colocar mais bombas, né? Então, geralmente, se tu vai reaproveitar, tu tem vários equipamentos candidatos para reaproveitamento, tu vai escolher os mais perto, que vão ser os que vão usar menor quantidade de tubulação, vai ter menor necessidade de bombeamento, certo? Então, o que a gente quer também é, além de reduzir a água, fazer, né, ter um investimento fixo, um investimento de projeto com o menor custo possível, respeitando as restrições de cada processo. O que é as restrições? É a qualidade de água que cada um dos processos exige. Né? E também, né, como consequência, a gente acaba reduzindo as diluições provenientes das misturas entre essas correntes, que foi o que eu falei anteriormente aqui. Né? Então, à medida que eu coloco um equipamento, né, para fazer uma regeneração de uma corrente mais apropriada, né, mais otimizada para ser usada nesse equipamento, eu vou diminuir as diluições provenientes quando eu faço o tratamento de final de tubo ou final de tubulação, onde eu misturo e acaba diluindo todo mundo. Né? Então a gente cabe ressaltar também que o custo operacional de um tratamento de efluentes ele é proporcional ao volume processado. Né? Certo? Ok? Vou voltar aqui um pouquinho. Então, se a gente reduz essas diluições, a gente acaba também mais uma vez reduzindo o custo. Ok?